Olá, mais uma vez, estamos de volta aqui no nosso canal Adjuncto EBD, o seu canal de suporte ao ensino para você que é professor de escola bíblica dominical ou deseja ser professor de escola bíblica dominical. Hoje nós vamos trabalhar um tema sumamente importante que é a qualificação e a capacitação intelectual do professor de escola bíblica. Então vamos lá. Me chamo Rangel Limeira, sou professor de escola bíblica há 15 anos. Tenho formação teológica habilitado em bacharel pela FAECAD, convalidado na UERJ. E tenho uma ligeira experiência como superintendente de escola bíblica dominical. E gravamos esses vídeos para que haja um suporte, acima de tudo um suporte teológico, para quem deseja ministrar a escola bíblica dominical. Vamos estar sempre trocando informações. E o tema de hoje é extremamente importante porque trata da qualificação intelectual, que é o fator primordial para quem deseja ensinar. Não importa o quanto o professor de escola bíblica ele seja dedicado no seu devocional, na sua leitura, seja o que for, na oração, no poder do Espírito, isso não faz muita diferença na hora do ensino. Não que não seja importante, mas se você deseja ensinar, você precisa ter uma qualificação intelectual a contento, a fim de que você alcance o resultado esperado, a eficácia do ensino, né? Nós poderíamos falar aqui sobre os atributos intelectuais, não é? Conhecimento, entendimento, sabedoria, mas para falar sobre isso um vídeo apenas não seria necessário, não daria para esgotar em vários vídeos de meia hora, hipoteticamente falando. Vamos apenas trabalhar alguns aspectos dessa preparação intelectual, visando uma importância, pelo menos que seja elucidada de forma melhor a importância que se deve dar a esse aspecto tão importante que é a capacitação intelectual para o ensino. Haja visto que não se trata apenas de escola dominical no que diz respeito à preparação intelectual. Qualquer um que se propõe a lecionar, seja o que for, em qualquer área da atividade humana, ele vai ter que se capacitar, ele vai ter que se qualificar intelectualmente nesse aspecto, correto? E eu acho interessante que Paulo, quando ele escreve para Timóteo, seu filho na fé, ele diz assim, na sua primeira carta, lá no capítulo 4, na altura do versículo 12 e 13, ele diz: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não é? Então, persiste em ler, é a versão Ferreira de Almeida. Persiste em ler. Curiosamente, ele usa essa ordem. Persiste em ler, exortar e ensinar. Não é exortar e ensinar e ler, não é, ensinar, exortar e ler. Não, é ler primeiro, antes de tudo, ler. Capacitação intelectual, aperfeiçoamento da capacidade cognitiva, a capacidade de pensar, não é verdade? E então eu tenho que dar a devida importância, uma vez que o próprio apóstolo Paulo ele conclama o seu filho na fé, Timóteo, a que ele se capacite intelectualmente. Não importa o quanto espiritual você seja, não importa o quanto poder você tenha, quanto fogo possa cair do céu, quando você ore ou cante, o que quer que seja, se você não tem qualificação intelectual, você não estará apto para um ensino. Não, pelo menos, desempenhar um ministério de ensino. Para isso só é possível uma vez que você se qualifica. E isso não pode ser de outra maneira senão através da leitura. E quando nós falamos de leitura, nós estamos falando do domínio do nosso código linguístico.
que é justamente a língua portuguesa. Ora, se eu preciso me comunicar, e comunicar é tornar alguma coisa, alguma ideia comum a duas ou mais partes, eu preciso lançar mão de um código linguístico. No nosso caso, é a língua portuguesa. Eu preciso dominar, eu preciso saber trabalhar muito bem o idioma, dominar os vocábulos e, acima de tudo, dominar a gramática, para que eu possa pensar com sentido e possa transmitir a minha ideia com sentido, ok? A transmissão de ideias se dá através da linguagem, e a linguagem ela é formada no pensamento, na mente. Então, eu não posso negligenciar o domínio do código linguístico. Eu já posso antecipar de antemão, senão já teria falado antes, eu não sou neurolinguista, não sou neuropsicólogo, não sou fonoaudiólogo ou qualquer outro ólogo aí da vida, né? Mas eu já li bastante e, acima de qualquer coisa, eu procurei me qualificar no que diz respeito às artes liberais. Eu li bastante sobre as artes liberais. As artes liberais que compreendem 7 artes, né? 7 artes que se aplicam à matéria, se aplicam ao estudo da matéria e do universo. São elas a aritmética, a geometria, a música e a astronomia. E essas 4 artes compõem o quadrivium, mas o que interessa aqui para nós é o trivium. Essas artes se aplicam à pessoa, à qualificação, ao melhoramento, digamos assim, intelectual e pessoal da pessoa, né? E as 3 artes liberais do trivium são lógica, retórica e gramática, ok? Por que isso é importante? Porque a gramática dá sentido ao pensamento, ou melhor, a lógica, vamos começar pela lógica. A lógica é você pensar bem, é você pensar de maneira investigativa e não apenas pensar de forma passiva, processar informações de forma passiva. A lógica é a capacidade do pensamento, mas ele também só funciona se você domina a gramática do seu código linguístico. É a gramática que dá sentido ao pensamento, ok? E a retórica é a maneira com a qual você transmite esse pensamento. É o modo como é através dela que você comunica o pensamento de forma concisa, concatenada, de forma lógica, ok? Então, se você pudesse familiarizar um pouco com o trivium, vai ser muito enriquecedor para a sua capacidade de pensar, para a sua capacidade de concatenar ideias e comunicá-las através da retórica, né, que é a arte de você transmitir essas ideias. Isso tudo tem como fundamento principal o conhecimento da realidade, a apreensão da realidade auto-evidente, como nós a conhecemos, né? E a linguagem começa nisso. A linguagem começa nisso aí. Quando você vê um objeto, você precisa qualificá-lo. Você também precisa significá-lo, né? Então as palavras são signos. São signos que trazem um significado, um conceito para determinado objeto ou para determinada ideia. Palavras são como vocábulos, né? Em geral, são como lentes. Lentes através das quais você consegue trazer à sua memória aquele percepto. O percepto, você vê, digamos, você vê um objeto como um telefone, ou um caderno, que seja. Aquele é um percepto. O percepto dá origem a um fantasma. O fantasma é aquela imagem que fica na sua memória uma vez que você teve contato sensorial com o percepto, ok? Mas apenas o contato sensorial que gerou aquele fantasma não é o suficiente para que você venha mais tarde ter essa imagem evocada na sua memória. Você precisa significá-lo, conceituá-lo. E é para isso que servem as palavras, os vocábulos. Então, quando eu olho para um objeto e dentro do meu código linguístico alguém diz, isso aqui se chama telefone,
em qualquer outro momento, longe daquele percepto. Eu ouço a palavra telefone, imediatamente vem, evoca a minha memória aquele fantasma, a imagem do percepto que é o telefone. Então as palavras são signos, signos que significam, atribuem significado às coisas e às ideias, ok? E quanto menos vocábulo eu possuo, eu domino, quanto menos ideia eu conheço, eu consigo significá-las, mais pobre será o meu pensamento, mais pobre será a minha capacidade cognitiva e tão pobre será, idem, a minha retórica, a minha capacidade de comunicar ideias. Eu terei um pensamento pobre, eu terei uma capacidade de me expressar muito pobre. E isso não pode acontecer com o professor, qualquer professor que seja. Ele precisa dominar o código linguístico. Por que é que eu achei que fosse interessante tratar sobre esse tema em particular? Porque eu, assim como tantos, somos vítimas de um sistema educacional falido, que há anos vem deteriorando a capacidade cognitiva dos alunos, né? E as pessoas não conseguem mais, os jovens em especial. Eu já fui muito prejudicado com um ensino muito deficiente, que dirá então os jovens de hoje, né? Não se tem mais domínio de muitos vocábulos, conhecimento da gramática é mínimo, quando não zero. Inclusive eu vi uma pesquisa, um levantamento, que nos informa que o Brasil tem, a média do brasileiro, a média do QI do brasileiro é 87%, a média geral do QI do brasileiro, ok? E o mínimo é 90%. Então, alguém que tem uma média de QI de 87% é aquela pessoa que não consegue ver a realidade, aprender a ideia e expressá-la com suas palavras. Essa é a realidade do brasileiro nos dias de hoje devido a esse sistema educacional falido. Então, nós precisamos nos superar. Nós precisamos reconhecer essa realidade, essa deficiência que nos deixou de joelhos, né? De joelhos, fracos, e precisamos superar isso. Não podemos simplesmente nos conformar com um beabá. A nossa capacidade de nos expressar, a nossa capacidade, a nossa retórica, né? Ela vai somar muito e abrilhantar muito com a aula. Muito embora a aula não é só falar. Existem recursos instrucionais que auxiliam no aprendizado, na didática, e não é só apenas falando, mas falando tudo se começa assim, né? Tudo começa com a linguagem oral. Curiosamente, existe uma preocupação muito grande na Bíblia, a Bíblia que nós nos propusemos a ensinar, com essa questão do conhecimento. O conhecimento, ele salva. A ignorância condena, não é verdade? A Bíblia é muito clara no que tange a isso. Na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 17 e 18, ele diz: sendo assim, eu vos afirmo, e no Senhor insisto, para que não mais vivais como os ímpios, os gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão com o entendimento mergulhado nas trevas e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, devido ao embrutecimento do seu coração, e havendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram a um estilo de vida depravado, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Então, como Paulo deixa muito bem claro aqui, tais pessoas estão afastadas de Deus por ignorância. A ignorância de tais pessoas as afastam de Deus. A ignorância condena. Ignorância é coisa ruim.
Ignorância só é benção lá na cabeça do Leandro Carnal. Só. Ignorância é escravidão. E Pedro também diz alguma coisa a respeito disso. O que é que Pedro vai dizer? Vai nos dizer. Em sua primeira carta, no capítulo 1, versículos 13 e 14, ele diz: assim sendo, estai com a mente preparada, prontos para agir, alertas, depositai toda a vossa esperança na graça que vos será outorgada na plena revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não permitais que o mundo vos amolde as paixões que antes tinhas outrora, quando vivias na ignorância. Então, a ignorância acerca da palavra, ela condena, enquanto o conhecimento salva. Irmãos, veja bem, não adianta apenas boa intenção. Só que pode julgar a boa intenção é Deus. Aqui, o que serve é resultado. Você pode ser um professor de escola bíblica muito apaixonado, muito bem intencionado, despretensioso, mas você precisa apresentar resultado. O seu ensino precisa impactar e transformar e melhorar o caráter das pessoas, acima de tudo. O propósito da escola bíblica é melhorar o caráter, que concorda com os outros ministérios, né, como tratamos em outro vídeo. Deus mesmo nos chamou através do seu Espírito, Ele deu uns para apóstolos, outros para evangelistas, profetas, pastores e mestres, para que nós possamos nos aperfeiçoar ao ponto de chegarmos à estatura de varão perfeito, que é Jesus. O ensino tem essa proposta, de nos aperfeiçoarmos para chegarmos a varão perfeito, que é Cristo. Então, o ensino precisa apresentar resultado. Não basta ter boa intenção. A boa intenção só quem pode julgar é Deus. Aqui, o que vale é resultado. Não importa, não faz diferença se o cirurgião, em um procedimento, ele tem boa intenção de curar o doente. O que importa é resultado. Ele pode matar o doente com toda a boa intenção do mundo. Se ele negligenciar alguma coisa, se ele for negligente no procedimento, na sua habilidade, ou em uma tomada de decisão, não importa. Não importa se ele tinha boa intenção. Se ele matar o paciente, a sua boa intenção não valeu de nada. Assim é com tudo na vida. O que importa é resultado. Então, eu conclamo a que nós, na condição de professores de escola bíblica, venhamos nos qualificar, nos capacitar, para que a nossa aula seja com excelência, com brilhantismo. E isso só é possível com uma qualificação, e não um mínimo apenas de conhecimento, em especial conhecimento da Bíblia. Quem tem um mínimo de conhecimento de Bíblia é o crente comum, professor e pregador, e acima de tudo o professor. Ele tem que ter um conhecimento substancial da Bíblia. Ok? Então esse vídeo tratou sobre isso, sobre a qualificação e a capacitação intelectual que deve ser exigida do professor de escola bíblica, não só do professor como de escola bíblica, como de qualquer pessoa que se aventura a lecionar o que quer que seja. Se nós nos dedicamos a aprender qualquer coisa na vida para que possamos ensinar de maneira adequada a alcançar resultados, de maneira que o ensino seja eficaz, quer seja matemática, quer seja qualquer outra, quer seja um ensino de um instrumento, um ensino de uma profissão qualquer, nós precisamos alcançar o conhecimento que nunca é suficiente, o conhecimento máximo que podemos para que o nosso ensino tenha eficácia. Porque é que, no que diz respeito ao ensino do reino, ao ensino das Escrituras, eu vou negligenciar isso? Eu não posso. Eu não posso negligenciar. Apenas por quê? Porque eu não sou remunerado porque estou ensinando? Apenas porque é um trabalho voluntário, então tem que ser feito de qualquer jeito? Paulo diz para Timóteo: persiste em ler, exortar e ensinar.
Interessante, e aí eu quero encerrar com isso, é que essa palavra persiste tem esse prefixo, né, per. Esse prefixo, ele costuma não, ele dá a ideia de alguma coisa que está cheia, completa, ao máximo, na sua capacidade máxima. Então, quando alguma coisa perfurou, não é só apenas furou quanto poderia furar, perfurou, não é? Quando alguém diz que alguém fala que determinada substância é um peróxido, é porque determinada substância tem uma quantidade máxima suportável de moléculas de oxigênio, né? É um peróxido. Quando alguém está seguindo alguém com empenho máximo, se desgastando, se dedicando a seguir alguma coisa, ele está perseguindo. Perseguir é seguir no máximo da capacidade, com o máximo de força. Não é? Então, persistir em ler, persistir é insistir no máximo desempenho, com o máximo de disposição mental, com o máximo de dedicação. É isso que é persistir em ler. E você, professor de escola bíblica, nós não podemos abrir mão disso daí. Não dá para prescindir. Senão, em algum momento, a sua classe pode se evadir, seus alunos podem se evadir. Ok? Então, persistamos em ler, exortar e ensinar, mas para exortar e ensinar, eu preciso ler, me qualificar. Ok? Fique com Deus, até o próximo vídeo e a paz de Cristo esteja com cada um de vocês. Até a próxima. Amém.